Olá, queridos alunos do Aprova Exame de Ordem, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, para a gente seguir aqui mais um bloco, seguindo com o tema da competência, a segunda parte, e já vamos falar rapidinho, essa é uma aula um pouco mais curta sobre competência, para falar sobre modificação de competência. É possível modificar a competência? Sim, mas somente se for um critério relativo. Eu não posso alterar critérios absolutos. Exemplo, uma ação que tramita em Curitiba pode vir a tramitar em Florianópolis, se isso for um critério relativo. Agora, uma ação que tramita no TJ não pode tramitar no Supremo. Nem que eu e o autor, nem que eu e o réu desejemos isso. Não pode. Por quê? Porque a tramitação de uma ação em segundo grau ou no Tribunal Superior não depende de vontade, não depende de regras relativas, depende de critérios absolutos. Então, isso tem que ser respeitado pelas partes, tá? Então, quais são as formas em que é possível a modificação da competência? Primeiro ponto é esse, não esquecer que só dá para mudar a competência relativa, que eu não consigo modificar as regras de competência absoluta, tá? E isso ocorre por meio de conexão, continência ou eleição de foro. O que é conexão? Quando for comum as partes, tá? Então, o artigo 55, deixa eu só te alertar o artigo aqui, para você não errar, 56, desculpem, vai dizer assim, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Ah, não, essa é continência. Desculpa, a conexão é 55 mesmo, tá? Pensei uma coisa e falei outra. Conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, eu tenho duas ações em que o pedido de uma ou a causa de pedir é igual ao da outra. Por exemplo, eu entro com uma ação contra você em razão do acidente de trânsito que a gente sofreu. E você entra com uma ação contra mim, também em virtude do mesmo acidente de trânsito. Ora, nesse caso, as duas causas são conexas. Eu vou reunir essas causas? Vou reunir. Se uma delas já foi sentenciada, eu não reúno mais. Agora, professor, por que isso é modificação de competência? Vou te dar um exemplo bem simples. Imagine que seja o acidente de trânsito, o fundamento dessa ação, tá? Segundo o CPC, se eu quero processar alguém, eu quero pedir uma indenização por danos materiais e morais, por exemplo, em virtude de um acidente de trânsito, onde é que eu devo ajuizar essa demanda? Segundo o CPC, eu devo ajuizar essa demanda no meu domicílio, o autor da demanda, ou no local do acidente. Vamos imaginar que eu, Guilherme, seja domiciliado em Curitiba e o acidente ocorreu em Londrina. Eu posso ajuizar a ação em Curitiba ou em Londrina. Como eu moro em Curitiba, eu preferi ajuizar em Curitiba. É mais fácil para mim. Beleza. Mas o João, que foi quem se envolveu no acidente comigo, ele mora em Florianópolis. E ele quer me processar. Ele pode? Pode. Senhor, mas você já está processando ele. Eu sei, mas nada impede dele me processar. Ah, mas essas causas são conexas. São. Causa de pedir é a mesma. E o João pode me processar onde? Local do acidente, Londrina, ou domicílio dele, ele é o autor da demanda, Florianópolis. Ele escolhe o quê? Ele escolhe Florianópolis também. Por quê? Porque para ele também é mais fácil, ele mora lá. Então ele ajuiza a ação em Florianópolis. Eu ajuizo a minha em Curitiba. Vamos reunir as duas? Vamos. Aonde? No chamado juízo prevento, que é o juízo onde houve a primeira distribuição ou o primeiro registro. Em resumo, onde você deu a entrada primeiro na ação. Imagine que eu tenha dado primeiro a entrada na ação, Curitiba. As duas vão tramitar aqui. Então, a ação dele, que deveria tramitar em Florianópolis, houve modificação da competência dela e veio para tramitar aqui em Curitiba. Por isso que a conexão pode gerar, sim, a modificação da competência. Lembrando, né, que eu não vou reunir duas causas conexas se uma delas já foi decidida. Então, se a minha ação aqui já foi julgada, já tem uma sentença, deixa. A dele tramita lá, sem reunir, tá? Parágrafo 3º do 55 traz uma regra interessante que acaba com uma séria discussão que havia ainda na época
do CPC revogado. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Essa regra, na verdade, ela é perfeita e, em razão dela, nem deveria mais existir o Instituto da Conexão. A conexão, hoje em dia, para efeitos práticos, ela é meio que desnecessária, mas teóricos ainda subsiste, por isso que eu falei para você, e cai em prova. Por que eu digo que não deveria mais existir? Porque o que a lei está dizendo é o seguinte, olha, não importa se é conexão, se não é, dane-se. Se dois processos for melhor reunir, porque a não reunião deles pode gerar o risco de decisões conflitantes, porque a decisão conflitante aqui diz uma coisa, lá diz outra. É melhor reunir de uma vez e ponto final, tá? Então ele, digamos assim, ele não vai dizer que tudo é conexão, mas ele vai dizer mesmo que não haja conexão, se for uma situação em que há risco de decisões em conflito, é melhor a gente reunir, tá? Continência, tá? O que é a continência? A continência, gente, a ideia da continência é parecida com a conexão. Mas olha o que diz o artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, as partes das duas ações, ou mais de duas, são iguais. O fundamento das ações é o mesmo. O que ocorreu é a mesma coisa. O pedido de uma é maior do que o da outra e acaba abrangendo. Exemplo, eu entro com uma ação contra você para anular a cláusula 4 do contrato que eu fiz com você. Beleza? Beleza. Você entra com uma ação contra mim para anular todo esse contrato que a gente fez. O teu pedido não abrange o meu? Abrange. Porque se anular todo o contrato, anula também a cláusula 4. Certo? Certo. Então a minha ação e a sua estão numa relação de continência. Uma contém a outra. A minha ação está contida dentro da tua. O meu pedido é anular a cláusula 4, que está dentro do seu pedido, que é maior do que o meu, que é o chamado continente. Então a tua é a ação continente, a minha é a ação contida. Professor, eu vou confundir, não vai. Continente. Quando você pensa em continente especial, é algo grande, né? Continente americano, continente europeu, é algo grande. Contido é menorzinho, ele está contido, ele é uma pessoa contida, mais retraída. Então, continente o grandão, contido o menor, tá? Agora, professor, identifiquei que há continência entre duas ações. O que é que eu faço? Eu reúno essas duas ações? Depende. Olha a regra. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta antes, a ação continente é a maior. No processo relativo à ação contida, que é com o pedido menor, será proferida sentença sem resolução do mérito. Então, o pedido maior foi antes do pedido menor. Extingue o menor e julga só a outra. Agora, se é o contrário, aí reúne as duas. Então, eu tenho duas ações que se encontram em continência. Eu vou reunir? Depende. Você olha primeiro qual delas foi proposta antes. Ah, foi a ação X que foi proposta antes. Ela é a continente ou ela é a contida? Ah, ela é a continente. Se ela é a maior e foi proposta antes, eu vou extinguir a outra ação sem resolução do mérito. Agora, se ela é maior, mas foi proposta depois, aí eu vou reunir as duas para julgamento conjunto. Beleza? Conexão, continência, duas hipóteses de modificação de competência. Terceira, a cláusula de eleição de foro. Quem já fez contrato um dia já deve ter visto isso. Quem nunca fez, digita agora. Pausa a aula, aperta lá, ó, 10 minutos de aula quase, aperta o botãozinho pause e digita no Google. Contrato de locação, contrato de empréstimo de dinheiro e leia o modelo que ele vai te dar. Lá no final desse contrato, desse modelinho do Google,
ainda que tenha erros, mas possivelmente vai ter a seguinte cláusula. As partes estabelecem desde já como foro de eleição o da comarca de São Paulo, o da comarca de Rio de Janeiro e por aí vai. Então as partes escolhem onde é que a ação delas vai ser julgada. Dá um exemplo concreto, professor, Imagine que você aí de casa fale, professor, eu preciso de uma bicicleta, mas eu não quero comprar uma bicicleta. Por um acaso o senhor tem a bicicleta para emprestar? Aí eu falo assim, tenho, cara, tenho a bicicleta para emprestar. Eu comprei para andar com a minha filha, ela não está muito afim. A minha esposa está brigando comigo que eu comprei essa bicicleta e não uso. Mas, cara, eu vou cobrar um aluguelzinho de você. Vou fazer um contrato de locação? Tá bom, professor, quanto? Ah, eu vou te cobrar. Cara, coisa pouca, tá? 4 meses, R$100. Pô, legal, professor. Justo, R$25 por mês. Tranquilo, tranquilo, tá? Faço o contrato e te envio. Aí eu digo assim, ó, você mora onde? Ah, eu moro aqui em Goiânia. Bom, eu moro em Curitiba, tá? A gente estabelece como vai entregar, mas eu queria te propor o seguinte. Se tiver alguma discussão sobre o aluguel dessa bicicleta, a gente vai discutir lá no Rio de Janeiro. Por quê? Ah, porque você gosta do Rio, eu também gosto. A gente escolheu o Rio. Pode? Pode, sem problema nenhum. É uma cláusula em que nós dois escolhemos o foro. Foro é o lugar. Escolhemos o lugar em que a demanda vai ser resolvida. Pode fazer isso? Pode, porque isso é um critério relativo, tá? A gente não poderia jamais escolher o seguinte, olha, qualquer problema, seremos julgados no TJ do Rio, ou no STF, ou no STJ. Não, isso não. Isso é competência funcional, não depende da gente, a lei define e ninguém mexe, tá? Agora, essa cláusula de eleição de foro aí, professor, deixa eu te perguntar, pode ser verbal? Não. A lei vai dizer o seguinte, só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Eu não posso fazer uma cláusula dizendo assim, olha, todo problema que a gente tiver na vida, eu e você, a gente vai discutir no Rio. Não. Eu deixei muito claro, todo problema decorrente desse contrato de locação, a gente vai discutir no Rio de Janeiro. Isso pode. Agora, todos os problemas que a gente pode vir a ter na vida, aí não. Aí você não está se referindo expressamente a um negócio jurídico, tá? Esse foro obriga herdeiros e sucessores, por exemplo, eu venho a falecer, a minha filhinha quer cobrar a bicicleta, vai cobrar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela está obrigada a ajuizar a ação, a respeitar a cláusula de contrato de eleição de foro, tá? Agora, professor, essa cláusula sempre é válida? O juiz pode controlar? Gente, em princípio ela é válida, mas ela pode ser declarada abusiva pelo juiz. Se o juiz entender que ela é abusiva, ele pode declarar a nulidade dela assim que recebe a petição inicial. E declarando a nulidade, ela remete os autos ao domicílio do réu e lá tramitará. Tá? Exemplo, eu faço um contrato de prestação de serviços de energia elétrica com a companhia de energia aqui do Paraná, a Copel. E nesse contrato, nem me dou conta, está escrito lá que qualquer discussão sobre débitos e sobre prestação de serviço deverá ser feita em Manaus. Nada contra Manaus, mas é meio longe para mim, né? Aí eu paro de pagar, eles cortam lá, eu me mudo, mas eles vão me cobrar a dívida. Entro com ação lá em Manaus. O juiz de Manaus vai lá, recebe a inicial e fala, opa, não, é abusiva essa cláusula aqui. Pô, o Guilherme mora em Curitiba, o serviço foi prestado em Curitiba. A Copel tem sede em Curitiba, por que eles juizaram aqui? Ah, porque tem uma cláusula, eu acho que é abusiva, declara a abusividade de ofício e manda aqui para Curitiba, tá? Que é o meu domicílio. Beleza? Mas o juiz pode fazer isso quando? Somente ao receber a petição inicial. Ele não pode fazer depois. Agora, professor, ele não fez. Ele deixou rolar. Eu, réu citado, posso arguir na contestação a abusividade da cláusula? Pode, sem problema nenhum. Se eu arguir na contestação, aí o juiz pode vir a reconhecer. Agora, se eu não arguir na contestação a abusividade da cláusula, presume-se que eu aceitei e eu não poderei mais discutir isso daí. Beleza? E para finalizar, vamos falar sobre a incompetência do juízo, tá?
Primeiro aspecto importante, gente, cuidado. Professor, eu quero alegar a incompetência do juízo. Eu sou o réu, até porque o autor não vai ajuizar, é alegar, ele que ajuizou a demanda, né? Ele que escolheu o lugar. O réu, sim, o réu pode alegar a incompetência. Ele faz isso aonde? Ele faz isso na contestação. Então anota isso para não errar. No novo CPC, isso já faz tempo, né? Estamos aí 3 anos de vigência, bem dizer quase, do nosso novo CPC, desde março de 2016, é clara a regra de que a incompetência deverá ser alegada como preliminar da contestação, seja incompetência relativa, seja incompetência absoluta, pouco importa. Quer arguir a incompetência do juízo, abre uma preliminar na sua contestação e faça a arguição lá. Então, não existe mais, professor, a figura da exceção de incompetência, não existe mais, tá? Segundo ponto, professor, aleguei na contestação, mas e se eu não alego? Boa pergunta. Se você não alegar na contestação a incompetência relativa, ela se prorroga, é o que nós temos aqui, ó. Se o réu não arguir a incompetência relativa como preliminar de contestação, ocorre a prorrogação de competência. Professor do céu, o que é a prorrogação de competência? A prorrogação da competência é transformar um juízo que era relativamente incompetente em um juízo competente para julgar a causa. Então eu vou lá, a ação envolvia o empréstimo de dinheiro que eu, Guilherme, tomei do João. Eu, Guilherme, moro em Curitiba, o João mora em Curitiba, tá? Mas de vez em quando eu tô passando uma temporada lá em Itajaí, Santa Catarina, minha terra natal. E eu resolvo ajuizar a ação lá, tá certo? Não. Senhor, direito pessoal, direito obrigacional. Tem que ajuizar a ação aonde? Domicílio do réu, Curitiba. Mas eu ajuizei lá em Itajaí, Santa Catarina. O juízo é incompetente? Sim. Resposta à primeira pergunta, sim. Ele é relativamente incompetente? Sim. É uma questão territorial. Ele é relativamente incompetente. Em regra, a competência territorial é relativa, tá? Então, se o réu não falar nada, o João vai continuar em Itajaí. Mas o réu acha injusto, então ele tem que, na contestação dele, dizer, a regra é que seja ajuizado em Curitiba. Ele ajuizou em Itajaí. Ele tem que arguir, ele tem que alegar na contestação a incompetência do juízo. Porque se ele não fizer, prorroga-se a competência. Ou seja, o juízo de Itajaí, que era incompetente para julgar, vai se tornar competente para julgar a causa, tá? Segunda regrinha importante sobre a incompetência. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício e alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Gente, pode ser conhecida de ofício. Então, não fala, professor, eu nunca entendo isso. Então, você vai entender agora. Ele pode ser conhecida de ofício, quer dizer o seguinte, sem pedido da parte. Tá, mas sem pedido da parte, então o juiz, ele olha, fala, opa, incompetência absoluta, ele declara, ninguém falou nada, mas ele sabe, é absoluto, ele pode fazer isso sim, tá? Professor, alegou incompetência, o que vai ocorrer? Contraditório e decisão sobre a questão, sem suspensão do processo. Isso daqui vai cair em prova, tá? E muita gente vai errar, tá? Então eu vou lá, alego a incompetência. O juiz ouve a parte contrária e decide, sem suspender o processo, tá? A ideia é que você não use a alegação de incompetência como um mecanismo para ficar paralisando o processo. Não, o processo vai continuar até que se julgue essa questão, tá? Professor, acatou a incompetência. O juiz disse assim, sou incompetente. E aí, professor? O que acontece quando ele diz eu sou incompetente? Dá uma olhada lá. Sendo acatada a alegação de incompetência,
relativa ou absoluta, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então ele diz, olha, sou incompetente, sou juiz aqui de Curitiba, sou incompetente. O competente é Londrina. Manda para Londrina. Mas e o que eu fiz aqui em Curitiba? A princípio não tem problema, tá válido, a princípio. Por quê? Porque olha o que diz a lei. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo competente. Então eu sou o juiz da causa, tá? Eu dei uma tutela provisória, uma tutela antecipada lá. Na contestação, o réu vem e diz, olha, o senhor é incompetente para julgar essa causa por causa da regra tal, tal, tal. Eu ouço a parte contrária e decido, sou incompetente mesmo. Aquela decisão de tutela provisória, princípio vale. Salvo se na hora que eu disser que sou incompetente, eu revogar aquela decisão. Em princípio, ela continua valendo. Aí eu mando para o juiz competente. O juiz competente vai fazer o quê? Ele pode chegar e falar, olha, aquela decisão lá, como ele é incompetente, revoga e dou outra no lugar. Ponto. Ou deixa como está. Então não há a nulidade, não há a ineficácia automática dos atos realizados pelo juízo incompetente. Tem que se cuidar com isso. Beleza? E para fechar, professor, o MP, o Ministério Público, ele pode arguir a incompetência do juízo? Pode. Seja relativa, seja absoluta, né? Olha o que eu coloco. O MP pode arguir incompetência relativa. Ora, se ele pode arguir incompetência relativa, por óbvio, também pode arguir a incompetência absoluta, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode arguir, se ele pode alegar a incompetência relativa, que é menos grave, a mais grave, ele também tem que poder alegar, tá? Então ele está atuando na causa, ele verifica que o juiz é incompetente. O juiz é incompetente de forma absoluta, ou o juiz é incompetente de forma relativa, pouco importa. Ele pode alegar a incompetência do juízo em qualquer dessas situações aí. Beleza? Então, essas eram as principais observações que eu tinha a trazer para vocês. Falei que ela era um pouquinho mais curta sobre a competência. Então, esses dois blocos, aí em torno de um pouco mais de 50 minutos, a gente conseguiu matar os principais assuntos que tratam da competência jurisdicional. Continue estudando, te aguardo no próximo bloco. Um grande abraço e até mais.